A primeira etapa de vida, o maior brinquedo da criança é o próprio corpo dela. Ela sente a existência dela brincando consigo mesma. Então, como que uma mãe, um pai ou os adultos que trabalham em creches, em equipamentos que acolhem bebês, hotéisinhos, todas as pessoas que manuseiam criança nessa primeiro ano de vida, como é um meio de fazer com que aquele corpo, o primeiro objeto dela, que passa a ser observado por ela mesma, o primeiro era o bico do seio da relação com a mãe, e aí depois ela transpõe também isso para a autopercepção de si, sons, braços, perna, tem bebê que morde o próprio pé, né? Que põe a boca no pé. Aí se uma mãe tem assim uma exigência de limpeza muito absurda, vai achar que aquilo é nojento, e pé de bebê não tem sujeira, né? Quer dizer, o corpo dela, se você vai associando com problemas, com sujeira, com manuseio de bons tratos higiênicos, você vai transformando este corpo, que poderia ser o próprio brinquedo da criança com ela mesma, em coisa ruim, em coisa suja. Aí você vai começando a criar mecanismos de repressão na existência dessa criança e até depois vai travando, vai restringindo a capacidade da pessoa de lidar com o seu próprio corpo. Tanto é verdade que 80% das doenças emocionais são manifestadas na pele, né? Então, hoje, os dermatologistas apontam que a maioria das doenças de pele estão relacionadas à questão emocional, de maltrato consigo mesmo, de trazer problemas de pensamento para a própria pele, o eu pele. Aí depois que a criança sai dessa etapa dela consigo mesma, da relação dela com a mãe, ela vai evoluindo para outros objetos, ela vai já entrando, conforme ela vai evoluindo, por exemplo, lá pelos 4 meses, ela já começa a ter o chupalho, ela já começa a se relacionar com outros mundos, ela começa também a identificar os sons do mundo que estão ao seu redor, ela começa também a elaborar esta separação entre ela e a mãe. Então ela começa a brincar de esconde-esconde. O representativo, por exemplo, da brincadeira do esconde-esconde é um jogo de brincadeira, e nesse jogo a criança está dizendo que ela está aprendendo a se separar da mamãe, né? Que ela está aprendendo que a mamãe também está saindo dela, ela está se desapegando. Aí daqui a pouco começa a aparecer a figura do pai. Aí o pai, que até então era um elemento estranho na sua relação, que pela convivência diária, é lógico que o bebê, a criança ali no primeiro ano de vida, ela vai identificar a voz desse pai, o contato com este pai, né? Ela vai começar a discernir que tem um outro ali na relação dela com a mãe, que é muito próximo, mas ela só vai conseguir elaborar que este pai existe depois de uma nova etapa, numa nova evolução, lá pelos 4 meses, 5 meses, que ela começa a se interagir com esse terceiro. E aí, então, olha só, até o pai passa a ser um objeto de brincadeira dela, o pai passa a ser um brinquedo da criança para ser o objeto transicional de separação da criança, do bebê, com a mãe, para se encontrar com o terceiro. Então, começa, então, as relações de brincar com o mundo para o aprendizado da socialização. Isso é muito interessante. Não tem problema uma criança de 4, 5 meses ir para um berçário, porque ela já está se interagindo com essa possibilidade do terceiro. O problema é de como quem recebe esse bebê, essa criança, vai lidar com este corpo, com essa transitoriedade. Se você tem uma creche, se você tem um berçário que recebe bebês de uma forma muito rígida, muito sistematizada, muito padronizada, aí você está causando a morte exatamente do mundo, daquele ambiente, como um grande espaço do brincar. E o brinquedo é uma coisa gostosa. O brinquedo é uma coisa que todos nós, quando vemos, quando observamos, nós nos identificamos. Porque quando eu pego, por exemplo, este lobo mau aqui, eu estou acionando em mim
uma regressão. Então, se eu brincar com uma criança, como pai ou como psicólogo, e dramatizar uma cena junto com uma criança que já esteja numa faixa de idade capaz de entender essa dramatização, aí eu, como adulto, também faço um processo mental de regressão. Então, eu também vou para a minha infância, eu também vou beber fontes de uma infância que eu tive espaço para o brincar e para o brinquedo. Eu valorizo. Tem um livro que eu indico para vocês também, A Criança e Seus Jogos, é da Arminda Berasturi. A Berasturi é uma teórica da Argentina, um período da década de 80, que na época a Arminda Berasturi ela estudava com Melanie Klein, que foi uma psicanalista inglesa, que é precursora da psicanálise infantil, é a que trouxe o fragmento da teoria de Freud para fazermos entender que nós podíamos analisar crianças já no primeiro ano de vida da mesma forma que analisamos adultos no divã ou numa psicoterapia, porque ela foi entender que nós adultos falamos nossos problemas num processo terapêutico, e a criança também tinha e tem essa capacidade de falar os mesmos problemas que o adulto fala, só que não chega, por exemplo, numa terapia e vai dizer o problema dela. Olha, meus pais estão brigando, olha, eu estou triste com tais coisas. Não é bem assim. Ela vai transferir isso no brincar, ela vai mostrar isso para o analista brincando. E o analista de criança, o psicoterapeuta infantil, ou o que a gente fala de ludoterapeuta, é uma especialidade que eu desenvolvo, é um trabalho que eu faço, é muito gratificante. O que vai fazer o analista? Ele vai interpretar o dizer da criança através dos brinquedos e da forma com que ela está brincando. E neste livro, A Criança e Seus Jogos, é um livro que ela fez para os pais. Ela vem trazendo fases da idade da criança e associando com brinquedos que a criança mais está ligada. Por exemplo, brincar de se esconder é uma primeira atividade lúdica e com ela elabora a angústia de desprendimento, a desolação por um objeto que deve perder. Então, o esconde-esconde, né? Achou, achou. Se você chegar numa criança de colo e só fazer assim para ela e brincar desta forma com ela, achou, ela começa a rir, ela solta aquele sorriso, né? Eu costumo fazer isso muito com as crianças. E às vezes os pais nem sabem porque aquela criança está sorrindo tanto, né? Aí quando o pai olha assim para trás, eu dou uma de João sem braço, né? Como se eu não estivesse fazendo nada. Mas daqui a pouco a criança olha para mim e eu faço assim. Como que ela ri, sorri, se encanta com aquilo? É com a brincadeira de esconde-esconde, que representa o quê? Eu estou me separando da mamãe, do papai. Então um abraço para você e que você possa aproveitar os brinquedos e os brincar com as crianças que ainda existem no nosso planeta e ao nosso redor.